Um jovem jornalista de Atibaia lançou um livro sobre as Copas do Mundo. A obra 7.000 Minutos do jornalista Rodrigo Seixas traz histórias sobre 13 Copas, 77 jogos, 11 países, 3 títulos brasileiros e foi lançada na Biblioteca Pública Municipal Joviano Franco da Silveira, em Atibaia, com a presença da secretária de Cultura Roberta Barsotti, professores da Unifaat que deram aulas para Rodrigo, amigos, familiares e amantes do esporte bretão. Bom, eu comecei a gostar de futebol com Copa do Mundo, né? Eu não tinha uma família que ia tanto no jogo, então eu acabei acompanhando primeiro por Copa do Mundo. Daí eu comecei a gostar e comecei a ir nos jogos. Primeira Copa que eu lembro é 2006, então tinha muita Copa para ver antes, né? Então eu tive que ir atrás dos jogos e ver tudo. Então por isso que eu fiz, porque eu tinha uma curiosidade muito grande para ver como o futebol tinha evoluído. E a melhor maneira para ver isso, pelo menos que eu achei, foi acompanhando os jogos de Copas do Mundo durante os últimos 48 anos. Olha, de uma alegria imensa, depois de 4 anos de trabalho, a gente vê os frutos de toda uma pesquisa realizada ao longo de um ano, né? Que, aliás, eu acredito que seja mais tempo ainda, porque 7.000 minutos é muito pouco tempo para o indivíduo conseguir realizar uma pesquisa, né? Então, para a gente é motivo de muito orgulho, carinho ver os familiares e o apoio institucional da Secretaria de Cultura aqui de Atibaia. E eu acho que esse na realidade, o primeiro de muitos trabalhos que a gente ainda vai ver do Rodrigo, porque é um jovem ainda, com 22 anos, que tem um talento imenso e acabou de sair da faculdade. Então, eu acredito que a gente vai ver muita coisa dele ainda por aí. É fundamental, nós damos espaço para os artistas da cidade, a gente vem vindo numa movimentação buscando um pouco mais da literatura e ter um artista tão jovem, com uma pesquisa tão intensa como o Rodrigo, para nós é motivo de muita satisfação. O jornalista de 22 anos relata histórias dos jogos da seleção brasileira na Copa de 1970 no México, a conquista do tetracampeonato em 94, até o Mundial da Rússia de 2018, vencido pela França. A primeira parte era ver quais eram os jogos. Eu fiz a conta nos 77 jogos. E eu ia ter que ver os jogos, então eu fui atrás dos jogos. Daí eu fui vendo, fui assistindo os jogos, escrevia e também lia jornais da época e tudo mais. Depois que eu já tinha lido os jornais, livros e assistido os filmes, daí eu fui atrás dos entrevistados, né, as pessoas para poder completar. Daí eram jornalistas, técnicos, jogadores e todo mundo que fez parte um pouco ou bastante desses mundiais. Então ajudou para poder fechar no final e poder contar uma boa história. Rapaz, eu li o livro inteiro, porque eu fui orientador dele de TCC. Então, aliás, eu digo que foi uma maratona, porque o Rodrigo, ele quase alçou um voo solo, né? Ele já tinha escrito muita coisa, então no decorrer do ano eu fui lendo e ele foi produzindo, eu tinha que acompanhar a corrida dele. Então, ele ia até a linha de fundo e eu estava lá na intermediária ainda para tentar correr atrás dele. Então tem muitas entrevistas interessantes, pessoas que muita gente conhece, pessoas ligadas ao futebol, pessoas ligadas à prática desportiva, outras ligadas ao jornalismo, principalmente, que são pessoas que conhecem bem a área, né? Então você vai encontrar muita coisa interessante, histórias que você não vê na Globo, né? O que a Globo não mostra, você vai ver no livro do Rodrigo. É uma literatura que tem grandes fãs sobre isso, pessoas de esporte como você, inclusive. Deve ter muita história para contar, uma grande pesquisa que ele fez. O livro foi escrito com base em depoimentos de jogadores, técnicos, jornalistas e dirigentes que se envolveram nas Copas. Jogador, eu entrevistei o Lúcio, campeão do mundo 2002, jogou Copa 2006, 2010. Treinadores, foram vários treinadores que ajudaram durante o caminho, mas nenhum treinador da seleção. Não entrevistei nenhum treinador da seleção, mas tem vários analistas de desempenho também, que falam bastante de tática. Parte tática tem bastante no livro. E jornalistas, eu entrevistei jornalistas que trabalham no Jornal da Tarde, na Folha, no Estadão, em vários jornais importantes e que cobriram Copas. Entrevistei também jornalistas de outros países. Tem jornalista russo, tem jornalista argentino, tem jornalista espanhol. Espanhol não é jornalista, é técnico, mas também tem jornalista português. Tem o Ariel Palacios, do Globo News, ele fala bastante sobre a Copa de 78, bastante sobre a Argentina. Então, assim, tem bastante gente, tem bastante coisa para poder ler. A região ela é muito farta de talentos
jornalismo, né? Você que o diga. E tem muitos outros profissionais excelentes, né? Você tem nas rádios, nas emissoras de rádio, você tem em TV, você tem em jornal impresso, pessoas como o Tarso Cacossi, que é um grande amigo, mesmo o Adriano, o Diego, que é um menino novinho, que é nosso aluno ainda lá na faculdade, que já está fazendo cobertura. Então é um celeiro de grandes profissionais. Rodrigo conta aonde as pessoas podem comprar o livro. Tem no site da editora Viseu, mas logo vai ter em todos os principais sites e livrarias do Brasil. Vai ter também um e-book, que você pode também, o livro digital. Bragantino bem no final sofreu o gol e foi derrotado pelo Sport em Recife. A partida foi no sábado na Ilha do Retiro, no Recife. Os pernambucanos abriram o placar com Leandrinho aos 22 minutos. O zagueiro Léo Ortiz empatou para o Massa Bruta. No segundo tempo, bem no final, aos 47, Guilherme fez Sport 2, Bragantino 1, placar final. O Massa Bruta segue na liderança isolada com 41 pontos. Na sexta-feira joga em Goiânia às 9h30 da noite contra o Atlético Goianiense. O Atibaia novamente dificultou a vida do atual campeão da Superliga de Voleibol e vendeu caro a vitória ao Taubaté em jogo realizado em Atibaia. A partida pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial foi na última sexta-feira no ginásio do Elefantão, a casa do vôlei de Atibaia. O ataque do time da casa explorou o bloqueio, o Taubaté respondia com um ataque forte na ponta. Atibaia seguia na frente 20-15, até que no bloqueio o time da casa fecha em 25-23 o primeiro set. O adversário, mesmo com Lipe e Leandro Visotto, ambos da seleção brasileira, Atibaia estava na frente e forçou o Taubaté a correr atrás do placar. A partida estava equilibrada 22-22, mas no ace de Lipe, o Taubaté fez 22-25, fechando o set 1-1. No terceiro, Atibaia não deu bobeira e apertou o Taubaté no saque. Os visitantes responderam pelo meio de rede e num saque fora do Atibaia, Taubaté fechou em 21-25. Pelo meio, Atibaia seguiu dificultando as coisas até errar e assim Taubaté fez 19-25, fechando o jogo em 3-1. Fez uma boa apresentação. Nós temos uma característica de um grupo novo e a imaturidade de vez em quando pega. Nós abrimos no terceiro set 4 pontos e contra uma equipe como a deles, experiente, você não pode dar um momento de vacilo que eles aproveitam e viram o jogo. A gente conseguiu impor um pouco o nosso ritmo de jogo. O time entrou com uma outra postura que entrou no jogo contra o SESI. A gente vibrou mais, estava com mais garra e isso fez a diferença no primeiro set. Tirando o fator casa, que é muito importante também, a torcida apoiando a gente, e é isso. No ano passado, Atibaia perdeu por 3-2 para Taubaté e por pouco não venceu. E desta vez não foi fácil novamente. Valoriza muito, a gente gosta muito que esses times venham para cá, não só para mostrar o trabalho, mas para o pessoal, o nosso público, que tem sido fiel com a gente, está participando junto, perto dessas pessoas que têm o valor deles como jogador, né? Eu não pude vir aqui assistir, mas me falaram que foi um jogo muito eletrizante, torcida ajudando bastante e isso é um fator que ajuda bastante, motiva a gente e dá um gás a mais. O planejamento para o Paulista deste ano é fazer a campanha o melhor possível. Nós temos adversários diretos, São José, São Bernardo, Ribeirão, Itapê. Eu acho que a gente precisa angariar vitórias contra esses times para a gente chegar na classificação entre os 5 primeiros para pegar um cruzamento melhor ali. A gente sempre visa fazer o melhor campeonato possível. A classificação esse ano já é garantida porque são 8 times, então o oitavo vai pegar o primeiro. Então a gente busca ficar na melhor posição possível para pegar um jogo mais parelho, assim que a gente consiga jogar bem nas quartas de finais. Neste momento, o time de Atibaia está jogando contra o São Judas em São Bernardo do Campo. O jogo teve início às 7 da noite. O Altiora Jornal fica por aqui. Outras notícias no Altiora News de quarta às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. Tem alguma sugestão de pauta? Aconteceu algo no seu bairro?
Conte pra gente, nos envie fotos ou vídeos pelo WhatsApp. O número é o 99733-2360. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê até lá.